A verdade sobre os 10 mandamentos e Coríntios 10, 23. Nossa palavra-chave aqui é 1 Coríntios 10, 23. Nesta palavra, o apóstolo Paulo nos lembra: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O que esta palavra tem relação com os 10 mandamentos? Essa palavra é uma chave profunda para entender os 10 mandamentos e a nossa vida espiritual. Este vídeo é impactante. Assista até o final. Olá, olá! Rose aqui, família amada, comunidade linda, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. E seguimos nossa jornada pela verdade sobre os 10 mandamentos. Vamos orar? Que o Espírito Santo fale conosco e aplique estas palavras ao nosso coração. Cure o mais profundo da nossa alma e nos guie pelo caminho do amor, pelo caminho da verdade e pelo caminho da luz. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos para a palavra de Deus? Vamos ler 1 Coríntios 10, 23, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Gratidão, Senhor, por tua esclarecedora palavra. Nos estudos anteriores, exploramos os 10 mandamentos e como eles nos revelam o caráter e o coração de Deus. Hoje, vamos dar um passo ainda mais profundo. Vamos ligar cada mandamento à liberdade que Deus nos dá e à consciência de que, embora possamos escolher pelo nosso livre-arbítrio, nem todas as escolhas nos convêm. Como diz o apóstolo Paulo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Essa frase se conecta diretamente aos 10 mandamentos. E hoje vamos entender como. Deus deu o livre-arbítrio para cada um de nós. Ele nos criou com capacidade de escolhas, capacidade de decidir por nós mesmos. Podemos ignorar o que ele ensinou. Podemos tentar viver a nossa maneira. Podemos, mas isso não nos traz vida plena. Cada mandamento é uma direção sábia, um guia para que nossas escolhas tenham consequências positivas e nos conduzam à vida que Deus planejou para cada um de nós. Paulo nos lembra que a liberdade não é sinônimo de ausência de sabedoria. Nós podemos fazer muitas coisas, mas nem tudo nos beneficia. E nós já vimos isso, tenho certeza. Eu já vi e que você também já viu isso na própria vida, né? Uma vida que testemunha erros e acertos. Nem tudo nos leva à vida que Deus deseja para nós. Mas a questão não é apenas saber que podemos. A questão é saber o que realmente nos convém. Aí sim é que está o X da questão, né? Cada mandamento dos 10 mandamentos foi dado para nos proteger.
para nos guiar e para nos mostrar o caminho da vida. Quando Deus diz, por exemplo, não matarás, Ele não está nos tirando liberdade. Ele está nos mostrando que a vida é sagrada desde o seu início e que existe consequências quando desrespeitamos o outro, a vida do outro. Quando diz não cobiçarás, ele nos protege da inveja, da ansiedade e da insatisfação que roubam a nossa paz. E a ansiedade realmente, né, rouba paz, leva a pessoa até a entrar em depressão pela ansiedade. Quando diz honra teu pai e tua mãe, ele nos ensina que construir relacionamentos sólidos é receber bênçãos por várias gerações. A palavra diz que ele visitará até a terceira geração, a nossa terceira geração. Olha que maravilhoso, como as bênçãos se perpetuam, né? Glória a Deus por sua imensa misericórdia. O apóstolo Paulo nos lembra que tudo é permitido, mas nem tudo é útil ou benéfico. E isso se aplica diretamente aos 10 mandamentos. Podemos ignorá-los? Podemos. Podemos tentar viver fora da direção de Deus. Podemos, com certeza. O livre-arbítrio nos concede isso, não é verdade? Mas isso não nos convém. Por que isso não nos convém? Porque isso não nos traz vida plena, não nos traz paz interior, não nos conduz à eternidade que Deus planejou. As suas escolhas hoje, as nossas escolhas de hoje, definem aonde nós vamos passar a eternidade. Então temos que ficar muito atentos com o que escolhemos hoje, né? É melhor viver uma vida de sacrifício, preocupada em passar pela porta estreita para se encontrar a Deus e viver a nossa eternidade no reino dos céus, na Jerusalém celestial. Eu creio nisto plenamente. E é nessa direção que eu vou, para a frente e para o alto. Certo? Obedecer os 10 mandamentos não é uma limitação. É fazer uma escolha sábia. É escolher o caminho que nos aproxima de Deus. Oh, glória! E nos protege das consequências naturais das nossas ações, das nossas escolhas infelizes. Porque consequência tem, né, gente? Consequência tem. Ainda que a gente conte com o perdão de Deus, né, que é infinita em suas misericórdias, a consequência do erro a gente vai vivê-la, com certeza. E aí é que as nossas escolhas precisam ir em direção a Deus, sempre, né? Perceber que a liberdade verdadeira não está em fazer tudo o que queremos, mas em viver conforme o coração de Deus, que sabe o que nos faz bem. Ele nos criou. Ele quer nos reencontrar. Tanto que ele mandou Jesus, o Filho dele, para morrer por nós na cruz, para preparar, para nos dar condição
desse reencontro, né? E ele, então, ele sabe o que é melhor para nós. E é melhor para todos nós andarmos com a nossa vida alinhada e nos esforçarmos, né? Porque não é fácil. Não é fácil. As luzes do mundo estão aí coloridas, piscando, avenidas enormes de prazeres e tudo mais, né? Mas e a eternidade? E a eternidade, né? Assim, cada mandamento se torna um convite à vida plena. Deus nos dá a direção, mas também nos dá escolha. E Ele respeita a nossa escolha. E Ele respeita. Então não adianta fazer a escolha aí da sua cabeça diferente, depois falar assim, Deus, por que o Senhor deixou? Meu Deus, não podia ser assim, mas e aí? Com certeza Deus mostrou, segurou, mostrou outra direção, não é por aí, não é por aí, mas a gente vai, insiste e vive a consequência. Aí precisamos ter a humildade de reconhecer a escolha errada que fizemos, nos arrepender, nos prostrarmos diante do Senhor, pedir perdão, nos arrependermos verdadeiramente, inteiramente, plenamente, e entregar a nossa vida a Deus, receber o perdão de Deus e também nos perdoarmos a nós mesmos, né? Para conseguirmos seguir adiante na novidade de vida que Deus nos oferece. Nós podemos decidir ignorar, mas o que realmente nos convém é obedecer, porque Ele sabe o que é melhor para nós, repito. E quando entendemos isso, a obediência se transforma de regra em sabedoria prática. E o que parecia restrição se torna proteção e amor. Glória a Deus. Pai maravilhoso. Glória a Deus. Vamos entender o que nos convém. Vamos ligar os mandamentos a esta escolha consciente, sem decisões rápidas, sem decisões. Perdi a palavra, gente. Depois ela vem, tá? Vamos continuar aqui então. A nossa escolha consciente, sem decisões imprudentes e intempestivas. Achei a palavra. Primeira coisa, né? Vamos lá. O primeiro mandamento. Não terá outros deuses diante de mim. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Podemos escolher adorar outras coisas. A gente pode adorar filho, marido, dinheiro, fama, casa, carro, outros deuses. A gente vai criando ídolos, né? Então, pode fazer essa escolha. Você pode fazer essa escolha. Status, as opiniões das pessoas, né? Pessoas, mas isso não nos convém. Isso não nos convém. Deus quer ser o centro da nossa vida, porque Ele nos dá direção, paz e estabilidade. Estabilidade, inclusive emocional, para seguirmos em frente, né? Não farás imagem, segundo o mandamento. Podemos tentar moldar Deus à nossa vontade, mas isso nos afasta da essência do relacionamento com Ele. A liberdade existe, mas a verdadeira plenitude
vem de conhecer a Deus como Ele é, independente de imagem. Nós não precisamos disso. Deus vivo, próximo, amoroso e justo. Esse é Deus, como Ele é, vivo, próximo, amoroso e justo. 3. Mandamento 3. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Podemos falar de Deus sem viver a sua palavra, mas isso não nos convém. Não nos convém. A coerência espiritual nos protege de palavras vazias e hipocrisia. O que não significa que você pode tomar a decisão na sua vida aí hoje, ser transformado pelo Espírito Santo e estar pronto para falar de Deus. Mas isso tem que ser uma escolha firme, consciente, de coração aberto e inteiro, para que o Espírito Santo lhe transforme e você possa falar do Deus que você está seguindo e a vida que você quer levar com Ele, né? Deus disse, venha como estás, mas Ele não disse, permaneça como estás. Mas não é por força nem por violência, queridos, minha querida, é no mover do Espírito Santo, tá bom? Vamos continuar. Mandamento 4. Lembra-te do dia de descanso. Podemos escolher ignorar o descanso, trabalhar sem parar, viver acelerado, que é uma característica comum dos dias de hoje, né? Mas isso não nos convém. Deus não nos ensina a confiar no trabalho, na nossa força apenas. Deus nos ensina a confiar, a parar e a recarregar, protegendo corpo, alma e espírito. E nesse dia de descanso é um dia para encontrarmos com Deus. Não é um dia para ficar só largado no sofá, mas é um dia de oração, de busca, porque o descanso é do Senhor, né? Então vamos descansar, mas descansar a nossa alma, o nosso espírito, a nossa vida nas mãos do Deus Altíssimo. E vamos continuar com o 5º mandamento, que é honra teu pai e tua mãe. Podemos escolher guardar ressentimentos, mas isso não nos convém. Honrar gera bênçãos e cura relações e cura gerações. Porque, meu querido e minha querida, pai e mãe não é perfeito. Nós somos seres humanos, eu sou mãe também. Nós somos seres humanos passíveis de falha, de erro, né? A gente faz de tudo para acertar. A gente se esforça para acertar e para fazer o melhor. E às vezes a gente erra tentando fazer o melhor. Que às vezes o melhor é não fazer, né? Mas a gente está sempre tentando, se esforçando por um filho, por outro filho. E lógico, vigiando para que este filho não ocupe o lugar de Deus na nossa vida, nem no nosso coração, né? Mas a gente está se esforçando, mas mesmo com esforço, a gente é passível de erro, de falhas, né? Como acontece com o filho também. E o pai e a mãe sempre perdoam os filhos, sempre perdoam os filhos. E os filhos, na maioria das vezes, nem pedem perdão, não pedem desculpa, não reconhecem o próprio erro, mas os pais
estão prontos para perdoar, abraçar e seguir a vida. Por que os filhos não podem também, né, ter essa atitude? Por que escolhem guardar ressentimentos? Por que escolhem viver o coração triste e magoado com os pais que tanto cuidam, né? Tudo bem, infelizmente existe pai que não cuida, mas ainda assim, Deus não colocou condição. Deus não colocou condição. Deus disse para honrar. Deus disse para honrar, para ter vida longa, para alongar os dias na terra. Então você quer viver muito? Quer? Honra teu pai e tua mãe. Independente de erros, de falhas, de ausências, honre. Só obedeça. Só obedeça. Né? É o que nos convém. É o que nos convém. Tá? O 6º mandamento, não matarás. Podemos agir com raiva, ódio ou indiferença, mas isso não nos convém. Deus nos chama a preservar a vida. Preservar a vida, gente, desde o seu início. Toda vida é importante. Toda vida é importante. A preservar a paz e o amor. Quem preserva isso não mata, nem com palavras. Porque você pode não matar a pessoa fisicamente, mas você comete este erro ofendendo, humilhando, desprezando, descarregando a sua raiva na pessoa. E nem se arrepende, né? Mas você pode estar destruindo a vida de alguém. E no momento em que a pessoa estiver longe de Deus, pode levá-la a um erro fatal contra si mesmo. Então precisamos ser muito vigilantes com o que não nos convém. Né? O 7º mandamento, que é não adulterarás, nós podemos ceder aos desejos do momento, mas isso não nos convém. Fidelidade protege o coração, as relações e a nossa integridade. E essa fidelidade nós temos que ter com o outro, né? Com o cônjuge, a fidelidade com a gente mesmo, a fidelidade com Deus. Nós temos que ter fidelidade em tudo na nossa vida. Viver com integridade mesmo. Infelizmente, é algo que se perdeu, né? É algo que se perdeu, mas nós precisamos voltar, parar e buscar essa vida com fidelidade e com integridade. O 8º mandamento, não roubarás. Nós podemos tomar o que não é nosso, prejudicar o outro. Nossa, tá tão comum, né, gente? Que triste. Que triste esse mundo que a gente vive, né? Temos que orar muito por nós e pelas outras pessoas também. Porque quando a pessoa encontra Deus, quer viver para Deus com inteireza de coração, ela não comete essas coisas, né? Inclusive faz o mundo um lugar mais seguro, melhor para todos nós, né? Mas isso não nos convém. Não convém de forma alguma, né? Se você quiser, você fará. Mas isso não nos convém. Integridade e honestidade nos protegem e nos alinham com Deus. E nos dão liberdade, né? Porque a pessoa vai agindo errado, uma hora cai. Uma hora cai. Não há nada que fique oculto diante do Senhor. Não há nada. Precisamos ter esta clareza, né? Ninguém vai viver escondido a vida inteira. Tudo virá à luz,
está escrito. E eu creio no que está escrito. Que a palavra de Deus é para quem crê nela. Não é para todo mundo, porque não é todo mundo que crê, né? Mas a palavra de Deus, ela é a verdade para quem crê nela. O nono mandamento, que é: não dirás falso testemunho. Nós podemos mentir ou caluniar, mas isso não nos convém. A verdade gera confiança, liberdade e reconciliação. Nem tenho muito o que falar a respeito disso aqui, né, gente? Porque mentir, caluniar, fofocar, falar da vida alheia, prejudicar o outro com falso testemunho, isso realmente não nos convém. Pode ser feito, alguém faz, mas não nos convém, né? A verdade gera confiança, liberdade e reconciliação. Não cobiçarás. Esse mandamento é amplo, né? É amplo. Nós podemos desejar o que não nos pertence, mas isso não nos convém. A insatisfação corrói a alma. O contentamento e a gratidão nos aproximam de Deus e da paz interior. Por quê, gente? Porque quando você começa a cobiçar, você quer viver a vida do outro. Você quer o que o outro tem. Você quer o que a outra pessoa tem. Você não quer construir nada de seu. Você quer tomar o que é do outro. Seja, aqui fala: não cobiçarás a mulher do próximo. Mas não cobiçarás o marido do próximo também. Da próxima. Não cobiçarás. Mas infelizmente isso se tornou, e é muito comum, né? E isso está muito ligado com não adulterarás, com o não roubarás, né? Porque isso acontece quando essa cobiça toma lugar no seu coração. E aí, como a boca fala do que o coração está cheio, as coisas vão tomando forma e chega até a atitude física, tá? Cada mandamento nos mostra que, embora possamos escolher o contrário, essas escolhas trazem consequências. A Bíblia nos dá direção, não para nos limitar, mas para nos proteger. Quando estudamos os mandamentos, focando no significado espiritual, não na numeração ou na tradição, ou apenas exteriormente, como decorar somente, né? Nós percebemos que o objetivo dos 10 mandamentos é formar caráter, bom caráter, amadurecer no amor e viver em sabedoria. Podemos estudar diretamente na Bíblia, refletir sobre cada princípio, meditar em cada escolha e permitir que o Espírito Santo nos ensine a decidir o que nos convém. Aleluia. Glória a Deus. A liberdade verdadeira é escolher obedecer, porque sabemos que isso nos leva à vida plena. Portanto, todas as coisas lhe são lícitas, mas verdadeiramente nem todas nos convêm. Os 10 mandamentos nos mostram exatamente o que convém. Exatamente o que nos convém. Que é amar a Deus, que é respeitar a vida, que é honrar relacionamentos e viver com integridade. Que possamos viver cada mandamento, não como uma obrigação, meu querido e minha querida, mas como um caminho
para a plenitude, refletindo a sabedoria e o amor de Deus, mesmo nas menores decisões. Porque Deus aparece nos detalhes também, tá bom? Vamos orar? Pai, obrigada por tua palavra, obrigada por cuidar tão bem de nós. Senhor, escolhemos obediência, escolhemos paz, clamamos, Deus, por paz interior e clamamos também pela paz no mundo. Que corações se convertam a Ti, que haja salvação e que todo joelho se dobre diante de Ti. Te amamos, Senhor, e nos ajude a nos amarmos. Assim, conseguimos amar ao próximo. Nos faz canal de bênçãos. E é o que lhe pedimos, meu Senhor, meu Pai amado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se essa palavra falou o seu coração, curta este vídeo, deixe o seu like, só clicar aí no dedinho para cima. Não te custa nada e é muito importante, tá? Compartilhe com alguém para que esta mensagem se espalhe através da nossa fé, através da nossa atitude, que a palavra de Deus chegue a cada vez mais pessoas. E se você não quiser compartilhar, tá tudo bem também, mas deixa o seu like, porque assim o YouTube faz esse papel e entrega para mais pessoas este vídeo. Vamos juntos, eu e você, cumprir aqui o ID do Senhor. E se você deseja continuar caminhando comigo nesses estudos bíblicos, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, para não perder as nossas lives toda terça-feira, onde nós estamos estudando o livro de Salmos às 19 horas. Ative as notificações para ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Que a palavra de Deus encontre lugar no seu coração, transforme a sua vida e conduza cada passo do seu caminho. Importante para você lembrar: a liberdade existe, mas a verdadeira sabedoria é perceber que obedecer a Deus é a melhor escolha. Deus te abençoe. Jesus te ama. Nos vemos no próximo vídeo.